Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o canal Matheus Fernando Repórter. Bom, pessoal, o Internacional veio treinando desde essa última terça-feira na representação colorada para encarar o Vasco da Gama após a parada de data FIFA lá no Rio de Janeiro, onde o Internacional para essa partida tem preocupações e desfalques. Mas é algo que a gente vai conversar ainda mais adiante aqui nesse vídeo, pois o Colorado, nas últimas horas, de forma oficial, anunciou o primeiro Interconecta. O que é isso, Matheus? É um convite que o Internacional fez para os jornalistas, para a imprensa, para explicar o balanço financeiro do Internacional da temporada 24 e 25. O Internacional que já fez, nos últimos tempos, nessa batida de conversar um pouco mais com a imprensa, de conectar o Internacional, uma forma de conectar o Internacional com o seu torcedor. Agora, nesse primeiro Interconecta, que vai rolar às 3 horas da tarde dessa quinta-feira, onde será aí reunido o Conselho de Gestão do Internacional, os executivos da área de finanças, operações e marketing e receitas do Internacional, que é muito importante a gente prestar atenção nessa situação aqui, além dos diretores do futebol masculino e feminino e das categorias de base do Internacional, além do diretor executivo André Mazzucco. Para explicar um balanço financeiro da temporada 24 e já fazendo um planejamento da temporada de 2025 do Internacional, onde, claro, um dos principais assuntos, se não o principal tópico dessa reunião e conversa e balanço junto à imprensa, é da questão dos direitos de transmissões dos jogos do Internacional daquele bloco que faz parte da Liga Forte União, a LFU, a Liga Forte União, é o bloco Internacional, faz parte. Então, para a gente prestar atenção, ficar muito atento no primeiro Interconecta, onde o Internacional vai tentar, desse modo, com uma conversa com a imprensa, e explicar aí, fazer o balanço financeiro do Colorado, já projetando a temporada de 2025. E falando na questão de projetar a temporada de 2025, o Internacional se recuperou nos últimos jogos. O Internacional vem de uma invencibilidade de 14 jogos. O Colorado que está tentando manter essa sintonia aí e essa invencibilidade até o final do campeonato. Como eu falei, o Colorado está se preparando para encarar o Vasco após a parada de data FIFA no dia 21 lá no Rio de Janeiro. E o Colorado ficou de olho na partida que rolou nessa quarta-feira entre Flamengo e Atlético Mineiro pelo Brasileirão lá no Rio de Janeiro, que interessava esse jogo para o Internacional. Essa partida inteira não em empate em 0-0. No primeiro tempo o Flamengo dominou a partida, no segundo tempo o Atlético Mineiro explorou um pouco mais o campo de defesa do time adversário, mas a partida terminou sem gols e o Flamengo, com esse empate, ultrapassou o Internacional. O Flamengo era o quinto colocado com 59 pontos, ultrapassou o Internacional. Agora o Flamengo é o quarto colocado com também 59 pontos, mas tem um número de vitória a mais. O Flamengo tem 17 vitórias e o Internacional com 16, e tem a oportunidade no jogo diante do Vasco para, no mínimo, igualar essa situação. O Colorado está contando que o Botafogo, que é o líder do campeonato, vença a final da Libertadores diante do Atlético Mineiro, abrindo aí mais uma vaguinha para a Libertadores. Ainda tem Cruzeiro na questão da Sul-Americana, mas eu acredito que o Internacional vá para a Libertadores ano que vem. Ainda não foi confirmado de forma matemática, mas eu já acredito que já estamos lá na Libertadores do ano que vem. E para isso, o Internacional tem mais um objetivo, mais um passo a ser dado, que é diante do Vasco. O Inter vem se preparando e nos últimos treinos o Internacional vem ajustando o que tem que ajustar. E também tem preocupações, como por exemplo, Bruno Gomes e Bernabei, estão suspensos para a partida diante do Vasco. O René, vai na lateral esquerda no lugar do Bernabei. E o Café, o Brian Aguirre, na lateral direita no lugar do Bruno Gomes. O Fernando, de forma gradativa, veio treinando com bola. O Tabata é uma preocupação, pois ele vem se recuperando de dores musculares. Sentiu um pouco da dores na coxa no jogo diante do Fluminense. No jogo diante do Vasco, Gabriel Carvalho deve aí talvez ganhar alguma minutagem a mais.
Ainda tem a questão do Thiago Maia, que deu um susto no último treinamento, pois teve uma parte do treino físico e tem aquela situação dos jogadores usarem um elástico na cintura, e um jogador corre um pouco mais na frente e o outro fica segurando um pouco o elástico lá atrás. O elástico arrebentou, atingiu o jogador, mas não é algo que preocupa tanto assim, e o jogador deve ir a campo para a partida diante do Vasco da Gama, tendo um possível retorno do Fernando no meio-campo colorado ao lado do Thiago Maia, com mudanças nas duas laterais, e o Internacional ainda contando com os jogadores que podem retornar dessa data FIFA. O Inter que não tem Rocher, não tem o Rafael Borré, não tem Valência, não tem os 3 jogadores que foram convocados para a seleção sub-20 nesse período de treinamento lá no Rio de Janeiro, o Ricardo Matias, né? O Gustavo Prado e a novidade, o Iago Noal. O Inter chamou outros jogadores da base para cumprir a questão numérica dos treinamentos, e vamos assim se preparando para a partida diante do Vasco no Rio de Janeiro. Fica esperto, pois às 3 horas da tarde tem o Interconecta, e logo mais à tarde vou trazer todas as informações do que rolou nessa reunião, nessa conversa, desse bate-papo da direção colorada, do Conselho de Gestão, dos representantes das áreas de finanças do Internacional, dos representantes das áreas do futebol do Colorado, esclarecendo as questões financeiras, fazendo um balanço para 2025. Te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!